Oi, amigos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, na Sociedade Espírita Recanto de Luz, aqui na Praia do Cassino, na cidade de Rio Grande. Esse momento que estamos propiciando é de extrema importância para uma harmonização espiritual. Uma luz de paz e saúde que se origina através da prece, seja emanada para todos os lares nesse momento. Que possamos serenar nossos pensamentos e pedir à equipe de espíritos irmãos, orientadores das nossas atividades, que nos auxiliem na explanação da doutrina de Jesus. Que possamos levar a cada um de vocês o desejo do nosso bom Deus, que são sabedoria, pensamento para o bem, conhecimento de nós mesmos e amor ao próximo. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento. Que assim seja. Nossas exposições estão sendo orientadas pela obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje, vamos dar continuidade ao capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando iniciamos as exposições online, desde o primeiro capítulo, o assunto era referente que Jesus não veio ao mundo para criar novas leis, que são todas as leis de Deus, são únicas, imutáveis. Na sequência, nós iniciamos a estudar cada fundamento da doutrina espírita. Já no segundo capítulo, foi evidenciado a existência de uma vida futura, a existência do mundo espiritual, de onde viemos e para onde vamos após a morte do corpo físico. Também chamada essa vida futura na Bíblia de Reino de Deus. No terceiro capítulo, esclarecemos que essa vida futura pode ser vivida em outros mundos. O universo de Deus é infinito. E todos os planetas, inclusive a Terra, está em evolução. Agora, nós estamos estudando a reencarnação. Um termo ainda muito discutido entre as pessoas. E a doutrina espírita vem, a seu tempo, desmistificar esse termo, responder às dúvidas que ainda pairam em muitos povos. Populações que, ao longo dos séculos, foram acreditando nas informações passadas por gerações, de que a volta do espírito ao corpo era algo sobrenatural, que não poderia ser verdade. Mas a verdade sempre está na consciência de cada um de nós. E em algum momento ela se sobressai. E sabemos que hoje nós somos espíritos e que a lei de Deus está na nossa consciência. Esse bom Deus misericordioso, que nunca deixa suas criaturas sem a oportunidade de arrependimento. Ele nos dá a encarnação, esse momento que estamos vivendo e vestindo um corpo, a forma de chegar à tão sonhada perfeição. E como já é de conhecimento de todos nós, ninguém consegue chegar à perfeição, ou à próxima perfeição, em uma existência. É necessário voltar à matéria para sofrer novas provas, novas expiações, para a necessária evolução espiritual. Portanto, se quisermos chegarmos próximos a Deus, chegar à perfeição e enxergar o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Mas não um nascer material, ou seja, a mesma pessoa, o mesmo corpo voltar ao ventre da sua mãe. Isso é impossível.
Também não é o nascimento pelo batismo, o qual algumas religiões interpretaram e até hoje ensina seus fiéis que é necessário o batismo pela água. Isso acontece porque algumas interpretações seguem literalmente o que está escrito. E é um dos objetivos do Espiritismo, explicar e exemplificar alguns erros interpretativos. Infelizmente, até hoje, temos doutrinas que ainda não conseguiram interpretar a existência da alma e as sequências das encarnações. E por isso continuam contraditórias a nova doutrina dos Espíritos, a qual sempre existiu, desde a criação do universo. Vários exemplos da existência da reencarnação estão lá na Bíblia. Porém, com o tempo, foram interpretados conforme interesse de governantes ou de sacerdotes, pessoas do meio religioso naquela época. No capítulo 3 do Evangelho de João, traz a conversa de Nicodemos com Jesus. Esse é um dos melhores exemplos descrito na Bíblia com relação à reencarnação. A palavra reencarnação não existia naquela época. Ela foi criada por Allan Kardec para designar a volta do espírito ao corpo, à carne. Outro exemplo na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19, comenta que para aqueles que a morte foi dada, aqueles que morreram, que desencarnaram, viverão de novo. Está escrito lá. Ou seja, voltarão a viver no corpo físico. Porque se ele estivesse querendo dizer que continuaremos a viver, ele teria dito de outra forma. Ele teria dito que ainda vivem, e não que viverão de novo. Nas crenças judaicas, o termo utilizado era ressurreição para o princípio da reencarnação. Portanto, negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. E estamos em um momento da nossa história que essas ideias devem ser meditadas sem preconceitos e reconhecer que o nascer de novo pela água e pelo Espírito é condição inerente à humanidade. É lei da natureza. Conforme está no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, a reencarnação se sustenta na justiça divina, que consiste em realizar em outra existência aquilo que não conseguimos realizar na anterior. Esse é um presente de Deus, pois não estaria sendo bom ele, Deus, com aqueles que não conseguem atingir um objetivo e falham por algum motivo. Segundo Allan Kardec, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir que o espírito tenha muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Também no Livro dos Espíritos, na sequência, no capítulo 5, Allan Kardec nos traz um único item, o de número 222, que relata as considerações sobre a pluralidade das existências. A doutrina espírita não é uma invenção moderna, é lei da natureza, e existe desde a origem dos tempos. Os amigos do mundo espiritual vêm nos ensinar e renovar uma doutrina que está conservada desde as primeiras idades do mundo, no nosso íntimo. Pois quando desencarnamos, conhecemos o que está do outro lado. Mas quando voltamos, não lembramos de quase nada. Por isso a dúvida persistiu por muito tempo. E quando em certas situações ficava claro que o espírito volta para o corpo, por ter sempre um olhar material de tudo, algumas pessoas
ainda achavam isso impossível. Vamos pensar de forma crua. Por exemplo, se não tivéssemos recebido as informações dos espíritos através de Allan Kardec, nos questionando se a reencarnação existe ou se não existe. Se existe, temos que passar por ela, e nada importa encontrar ela. Deus não vai pedir a nossa permissão para decidir se temos que reencarnar ou não. Independente de querer ou não, Deus quer que exista a reencarnação. Todos nós já passamos, ou vamos continuar passando, pelo renascimento do corpo físico. Se não existisse a reencarnação, é evidente que somente teríamos uma vida corporal. A alma teria sido criada no momento do nascimento. Ou já poderia existir, mas seria uma alma individual, ou teria consciência de si mesma. Se não tinha consciência, não poderíamos dizer que existia. Fazia parte de uma grande energia. Bom, onde estaria a justiça de Deus para com aqueles que vivem em sofrimento? Toda a existência. E outros que vivem no conforto, sem dificuldades. Crianças que desencarnam na tenra idade e outras que nem nascem. Irmãos que vivem com uma vida cheia de deficiências, dificuldades. Como pode uma criança, aquele ser pequeno, com poucos anos de vida, ter uma habilidade, uma aptidão tão concreta para uma arte ou um ofício, para a música, por exemplo, tocar um instrumento com tanta facilidade? De onde vem esse conhecimento? Isso explica que as almas são individuais, não são iguais a nascerem. Não é difícil de entender. Basta um pouco de estudo aprofundado, abrir a consciência e conversar com ela. Lá está todas as respostas. Trago aqui um exemplo inteligente utilizado por Kardec no item 222 do Livro dos Espíritos, que é que as existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Imagina se todos os dias reunirmos 1000 indivíduos com idades de 1 a 80. E suponho que um véu encubra todos os dias precedentes ao que os reuniu. Consequência disso, todos acreditam que nasceram na mesma condição, uns com 1 ano, outros com 80, com 20, com 30. Se questionaram naturalmente como é que uns são tão pequenininhos e outros já idosos, uns mais inteligentes e outros ainda ignorantes, uns mais velhos e outros jovens, como eu falei. Mas, se de repente tirar esse véu que oculta o passado deles, todos entenderão que já viveram uns mais tempo, outros menos tempo. E tudo se torna explicado. Nós ainda não enxergamos, nós ainda somente enxergamos o presente. Não conseguimos enxergar ainda totalmente o passado, muito menos o futuro. E com a pluralidade das existências, passamos a entender a desigualdade dessas aptidões, o desenvolvimento intelectual e moral em uns mais, outros menos. Entenderemos muitas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa existência, que não tínhamos respostas. Bom, pensando assim, então, vamos fazer uma pergunta, que é o que nós trouxemos de importante hoje. Como nós estamos vivendo essa encarnação? Nós estamos seguindo o propósito que escolhemos para essa existência? Ou seja, aquilo que planejamos e que temos a intenção de buscar antes de nascer? A nossa vida tem que ter um objetivo, com uma finalidade. Temos a intenção de atingir esse objetivo. Mas temos na humanidade muitas pessoas que estão vivendo sua existência atual
sem nenhum propósito. Outras, com intenções de praticar o mal para com os outros seres humanos, até mesmo para os mais próximos. Porém, temos muitos e muitos que possuem um projeto, de acordo com o planejado no mundo espiritual. E com o conhecimento, sabedoria e intuição, consegue ter uma existência no corpo físico sem muitos sofrimentos, fazendo o bem para com todos. Então, pergunto novamente, qual o tipo de existência que nós estamos vivendo? A com projeto, com finalidade, mas para o mal? A do tipo, deixa a vida me levar? Ou a concreta, com o objetivo claro de que eu quero fazer e viver? Pense um pouco. E o primeiro ponto, e mais importante para entender em que situação que nós estamos, é cada um de nós conhecer a si mesmo. Não existe outro caminho. Buscar na nossa consciência, no nosso íntimo, quais qualidades e defeitos que temos. E como estamos utilizando essas características na nossa rotina diária. É uma atitude simples, individual, não depende dos outros. Nós, nos dias de hoje, estamos vivendo uma atmosfera muito conturbada. As pessoas, hoje em dia, estão mais, algumas, né, não todas, mais preocupadas com a vida dos outros, esquecendo a sua própria existência. Não estou dizendo aqui que devemos abandonar o dever da caridade. Não. Mas não adianta nós sairmos por aí fazendo todo tipo de ajuda ao próximo sem estar bem conosco mesmo. Deus quer somente que façamos aquilo que prometemos em fazer lá no mundo espiritual, antes de reencarnar. Nada mais além disso. Nada mais é necessário para ter a felicidade possível aqui na Terra. Nós ouvimos muitas vezes, já em várias exposições, em pessoas como Chico Xavier, Divaldo e outras pessoas, palestrantes espíritas, a seguinte frase: reforma íntima. Nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Mas o que é essa reforma íntima? É uma mudança no comportamento individual, como venho falando. Mas o que significa essa frase? Por que uma reforma? O que significa uma reforma? Reforma quer dizer que algo precisa ser melhorado. Significa uma mudança introduzida em algo, para fins de aprimoramento e obter melhores resultados. E a palavra íntima significa ser relativo a ou que constitui a essência, que está mais profundo em um ser, no fundo da alma, dentro da mente, da consciência. Portanto, sem conhecimento de si mesmo, não há reforma íntima. E a evolução espiritual é aproveitar essa reencarnação, aproveitar essa jornada aqui na Terra que nós temos. Essa estadia aqui no mundo espírito material é viver deve ser um dia de cada vez, viver um dia de cada vez. Sem termos que ter, às vezes, o pensamento lá no futuro, mas com planejamento, sem se apegar, sem sofrer por antecipação. É importante. Ter na consciência que, às vezes, alguns fatos contrários irão acontecer, conforme nós não queríamos que acontecesse. Por exemplo, quem de nós está feliz com essa pandemia? Quem imaginava que poderia acontecer no ano passado? Quem imaginava que poderia acontecer o que está acontecendo nesse ano? E quem de nós estava preparado para isso? São acontecimentos que não podemos mudar. Está previsto pela natureza. E temos que nos adaptar e nos proteger. E principalmente ajudar quem precisa. E a reforma íntima é mudar algo que não está bom, de acordo com os ensinamentos de Jesus, no nosso comportamento,
que somente tem relação a nós mesmos. Nesse momento de ficar em casa, quem ainda não pegou uma receita e foi para a cozinha? Preparar refeições que nós gostamos, que nos traz alegria, prazer em se alimentar e dividir com algum familiar. Então, nesse momento, nós vamos também deixar uma receita, que é a receita que foi criada por Deus, nosso mestre e guia, Jesus, já colocou em prática, e o nosso amigo Chico Xavier detalhou para nós, que são 20 passos para a reforma íntima. Primeiro passo: executar alegremente as próprias obrigações. Quem nunca reclamou de alguma tarefa que tem que fazer, pensa que é um peso, um fardo, cria dificuldades, já inicia dizendo que coisa, isso é muito chato, não é verdade? Segundo passo: silenciar diante da ofensa. Quem de nós consegue ficar calmo quando alguém nos ofende? É difícil, né? Terceiro passo: esquecer o favor prestado e ajudar sem querer algo em troca. Fazer simplesmente pelo bem ao outro. Próximo passo, e quarto, é exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Significa desobrigar a pessoa de sempre ser gentil com a gente. Nem sempre os outros estão passando por um momento bom. Quinto passo: emudecer a nossa agressividade. Da mesma forma, nós também, às vezes, não estamos passando por um momento bom. E não podemos ser agressivos com os outros. Ninguém tem culpa da nossa dificuldade. É melhor ficar mudo certas vezes. Sexto passo: não condenar as opiniões que divergem da nossa. Significa também não julgar. Nós estamos sempre em níveis evolutivos diferentes. Nossa escala moral é larga e não conseguimos enxergar as coisas da mesma forma que os outros. Sétimo passo: abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Não podemos ter más intenções, que podem gerar constrangimentos entre as pessoas, até mesmo algumas brincadeiras fora de hora, em momentos impróprios. Oitavo passo: repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Nesse item entra a maldita fofoca, né? Quando recebemos informações que não nos diz respeito, temos que ter o discernimento se aquela informação também não vai prejudicar outras pessoas. E temos muitas pessoas que sentem prazer em espalhar ou até mesmo criar coisas, somente por serem pessoas amáveis. Nós recebemos também ensinamentos em todas as fases da vida, e são bens que ninguém pode nos tirar. Portanto, é uma das maiores caridades retribuir para os outros o que aprendemos, mas ensinar de forma saudável, feliz, com vontade. Nono passo: treinar a paciência constante. Observe que ele utiliza a palavra constante, ou seja, o tempo todo. A paciência deve estar de mãos dadas com a gente. Décimo passo: ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Essa ação é bem comum. Quantos de nós estamos ouvindo algum problema de um amigo e não começa a vir na nossa mente fatos iguais que já passamos ou estamos passando e também queremos falar deles? Por favor, certas situações, vamos evitar isso. Outro tipo de caridade é somente ouvir e deixar os outros desabafarem. 11º: buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Esse passo significa fazer a caridade sem fingimentos, de forma natural, sem vaidades, enfim, ser útil sem necessitar de mostrar para os outros que foi nós quem fez. 12º: desculpar sem desculpar-se. Resumidamente, é o perdão. É o verdadeiro perdão, aquele que vem do coração. Não devemos mostrar para os outros, todos, que somos melhor em perdoar as ofensas,
que sou espiritualizado e perdoo de forma fácil. 13º, não dizer mal de ninguém. Voltamos um dos males da humanidade. Fofoca. Pior ainda, quando é uma fofoca consciente e para o mal. Infelizmente, sabemos que o retorno é igual ao que foi enviado para os outros. A reação é igual proporcionalmente à ação que fizemos. Porém, em sentido contrário. Volta para nós, né? 14º. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. É olhar o lado bom das pessoas. As virtudes que todos nós temos e o que pode agregar algo para a nossa vida, para a nossa evolução. Muitos dizem que devemos nos aproximar, e às vezes até naturalmente isso acontece, de pessoas que nos fazem bem. 15º, alegrar-se com a alegria dos outros. Ficar contente somente com a alegria do próximo. A inveja é um veneno para a saúde do corpo e do espírito. 16º, não aborrecer quem trabalha. Deixar as pessoas que estão com uma vontade de trabalhar, de fazer diferente, e aquelas que não têm preguiça, executarem suas tarefas. Aqui também se enquadra a inveja, o ciúme, e ao invés disso, por que não se juntarmos a essas pessoas que estão fazendo algo para o bem de todos? 17º, ajudar espontaneamente. Somando ao passo 16º, 17º, não é esperar ser chamado para ajudar, para fazer uma ação benevolente. É se apresentar, se dispor, fazer o que está ao nosso alcance. 18º, respeitar o serviço alheio. Tem coisas que se diz respeito a outras pessoas. Temos que respeitar o trabalho, as ações, que são responsabilidade dos outros, não ser metido. 19º, reduzir os problemas particulares. Nós temos que viver sempre tentando minimizar nossas dificuldades. Sabemos que vamos encontrar obstáculos na vida, mas temos que ter calma e sabedoria para superá-los. E o último passo é servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Esse último passo é colocar na nossa consciência que o nosso corpo, mais cedo ou mais tarde, vai ficar enfermo. E dos nossos entes queridos também. Dos amigos também. De todos nós. E como lidar com isso? Primeiro, ter hábitos saudáveis. Reduz esses momentos enfermos. Segundo, quando acontece, é ter fé, acreditar, fazer prece e seguir o que os profissionais da saúde nos orientam, para vencer mais um obstáculo. Mas, infelizmente, nem sempre conseguimos vencer, e alguns são levados para o mundo espiritual. E esses irmãos são beneficiados, parece o contrário, né? Mas são sim, porque eles terão a oportunidade de reencarnar de novo, para evoluir mais, aprender mais. Para a nossa reencarnação, ser de acordo com o planejado depende exclusivamente de nós mesmos. Temos a certeza que existe a pluralidade das existências. Vamos voltar ao corpo físico quantas vezes for necessário. Porém, essa quantidade pode ir diminuindo. Ela não é um número exato, pode reduzir, dependendo das nossas ações em cada uma das encarnações anteriores. Nós estamos ouvindo muito nos dias de hoje a frase, o novo normal. Nós perguntamos, que normal? Antes estávamos vivendo um normal? O que era vida normal para você? Será que era normal para o seu vizinho? Para um irmão que vive em outro país ou em outro continente? Nós estamos no mesmo barco, chamado Terra. Sim, estamos sofrendo as mesmas regras que a natureza nos impõe. Mas cada um de nós temos nossas individualidades. Nosso espírito é único. E temos que seguir o caminho que nós escolhemos antes de voltar para o mundo físico. Faça dessa encarnação a melhor possível. Não deixe para depois, pois pode, no caso, somar mais uma reencarnação necessária à sua vida. Que nesse momento, nossos amigos espirituais que auxiliam todos nós, possam levar a energia
de saúde, de paz em cada coração. Iluminar cada consciência. Ajudar amigos e parentes que estão em alguma dificuldade. Acalentar os irmãos que vivem nas ruas. Aumentar a disposição dos profissionais que estão diariamente nas frentes de trabalho, auxiliando a todos nesse momento diferente. Não esquecendo de quem vem à nossa mente, daqueles que já estão no mundo espiritual, sejam eles já trabalhadores, sejam ainda com necessidades de cuidados, sejam também aqueles que estão perdidos, aguardando que acenda uma luz no seu interior. Muito obrigado a todos pelo tempo disponibilizado para nos ouvir. Esperamos ter auxiliado um pouquinho, levando o Evangelho de Jesus no seu lar. Desejo um ótimo final de semana e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado.